voltar de novo para a Bíblia, para a cidade de Deus, voltar para a unidade do céu. Oh, que feliz bem-aventurança! Voltar saindo da confusão. Lá há muitas pedras mortas. Indo lá para a luz da alvorada. Jesus guia a congregação. De novo voltar para a Bíblia. Indo lá para a luz da palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo para a Bíblia, o que alegra o Salvador. Jesus então chama aos seus, sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam quando moravam em Babel, mas nós agora alcançamos a Sião, aonde a unidade está entronada. De volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo para a Bíblia, aonde acaba toda a separação. Fugindo de Babel para Sião. Oh, que abençoada peregrinação! Oh, há quanto tempo nós buscávamos, nos ansiávamos tanto pela luz, e agora, ao anoitecer, nós a encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor. Lá para as palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer. Jamais nos afastarmos de novo dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza celestial aqui na terra. Oh, que bem-aventurança! Voltar de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor,
sempre adiante. Voltar de novo para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Maravilhosa mensagem de amor. Diga-me para mim mais uma vez, maravilhosa mensagem de amor. Neste mundo cheio de aflição, anjos proclamam ela, pastores estão surpresos ouvindo. E você, amarrado em pecados, ouça essa mensagem, vale para você. Maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor para você e para mim. Mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Gloriosa mensagem de amor. Deus enviou o Filho. Gloriosa mensagem de amor. Expulsou o inferno e a morte, morrendo lá nas alturas do Gólgota, sacrificando a si mesmo. Ele deixou-nos vir a graça. Ouça esta mensagem, vale para você. Maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor para você e para mim. Mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Gloriosa mensagem de amor, bálsamo no vale da morte. Gloriosa mensagem de amor, abre o salão celestial em júbilo, ecoa lá 1000 vezes mais belo do que aqui. Deus se reconciliou com a humanidade. Ouça esta mensagem, vale para você. Maravilhosa mensagem de amor, maravilhosa mensagem de amor para você e para mim. Mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor, maravilhosa mensagem de amor para você e para mim. Mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Nós saudamos todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que se conectaram via internet para essa transmissão de contemplação bíblica da palavra. Saudamos de todo o coração. Nós somos gratos que podemos ainda ouvir a palavra de Deus nesse tempo, que temos essa possibilidade. Nós somos gratos pela Santa Escritura, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, pela última mensagem, por tudo que o Senhor fez e faz. Eu lerei agora uma palavra da Escritura
da segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. 2 Pedro 1, a partir do versículo 16. Porque não vos fizemos saber, não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela magnífica glória que lhe foi comunicada esta voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós ouvimos esta voz do céu comunicada quando estávamos com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos, e a qual fazeis bem de atender, como a uma luz que alumia num lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva surja em vossos corações, conhecendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura permite interpretação particular, porque a profecia jamais foi dada pela vontade dos homens, mas, movidos pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus. Eu peço agora, irmão Frank, seja dada gratidão ao Senhor por tal maravilhosa palavra. É uma pregação inteira. Tudo foi incluído. Nós saudamos a todos, de fato, a todos, mundialmente, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós passamos todas as daqueles, começando com o irmão Müller, do Mar Báltico, e todos os outros irmãos da Suíça, Áustria, de toda a Europa, o irmão Tati de Bruxelas, o irmão João de Bucareste, todos os irmãos do Canadá, daqui e de lá, da África, de todos os lugares. Deixam saudar todos de coração, e nós nos alegramos que essas transmissões importantes podem ser ouvidas mundialmente. Somos gratos por isso ao nosso Senhor. Nós ouvimos precisamente o que foi lido. Nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação própria. E nós temos a palavra profética, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, e nós somos gratos, muito gratos a Deus, o Senhor. Hoje nós tocaremos brevemente diversos temas. Nós podemos começar que
Leamos brevemente uma palavra, por favor, irmão Borg. Mateus 24, versículo 3. E ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: declara-nos quando sucederão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Nós somos simplesmente gratos. Nós não vamos a alguém, nós vamos ao nosso Senhor. Ele se sentou no Monte das Oliveiras e os seus discípulos vieram para ter com ele. Hoje, nós estamos reunidos com o nosso Senhor. Hoje, nós queremos que Ele fale conosco, que Ele nos dê as respostas certas a partir da sua palavra. Aqui haviam 3 perguntas e 3 respostas. O que deveria acontecer com o templo e com Jerusalém? E então, o que aconteceria antes da vinda do retorno de Jesus Cristo? E também o que aconteceria no fim do mundo. Irmãos e irmãs, nós somos gratos que por termos a santa palavra de Deus. Vamos ler ainda duas passagens bíblicas ainda, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar o golpe da sua chaga. Isaías 24, versículo 20. De todo cambaleará a terra como o ébrio, como um bêbado, e balanceará como uma rede de dormir. Sobre ela será pesada a sua transgressão. Ela cairá e não se levantará de novo. Nós temos essas predições na Santa Escritura. E se formos a Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nos capítulos, o Senhor falou sobre o tempo do fim, o que em sol, lua e estrelas, o que sobre a terra aconteceria, e falta de conselho, desespero, fomes, terremotos, tempos caros. E se pensamos que acima de 80 milhões de pessoas sobre a terra estão como refugiados, que estão com fome, que estão em aflição, nós, aqueles ainda os quais estão passando bem, temos dificuldade de nos colocarmos na situação daqueles que estão assim, onde essas escrituras
já se cumprem, mas nós percebemos precisamente que também aqui em nós a Escritura começa a se cumprir, o que jamais houve anteriormente. Isso acontece no nosso tempo. E nós olhamos simplesmente na Santa Escritura e podemos levantar as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Sobre a terra, tudo ficará ou irá de mal a pior. Virá uma catástrofe após a outra, uma praga após a outra. Será tudo assim como está escrito e como lemos. Quando o Senhor reparar o dano do seu povo, isto acontece no nosso tempo, então o sol brilhará 7 vezes mais forte. A mudança climática não está nas mãos da humanidade, não. Nós podemos fazer e tentar o que quisermos. Nós podemos todos ir a pé e mesmo assim acontecerá o que está escrito na Santa Escritura. Tudo tem que se cumprir diante dos nossos olhos, mas nos deveria fazer pensar, porque esses são os sinais do tempo do fim. E nosso Senhor, Ele exclamou claramente: quando virdes que isso tudo acontece, então elevai as vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Nós temos 3 campos em especial. Um campo se refere a Israel, o outro se refere à congregação do Deus vivo, e o terceiro se refere a tudo o que pode acontecer sobre a terra, nas religiões, na política, nos terremotos, em tudo o que tem que acontecer na terra entre os povos. E todos nós compreendemos o que está se passando, a unificação das religiões, até a construção do edifício do único, que custará 47 milhões, um edifício no qual a parte islâmica, a parte israelita, a parte cristã tem seus lugares. Então, nós temos, especialmente da última visita do honrado Papa em Ur, na Caldeia, nós ouvimos disso. Lá deve ser construída uma igreja. As 3 religiões que se referem a Abraão devem voltar, devem se encontrar de novo, devem se juntar, e por isso também os muitos contratos entre Israel e os países vizinhos, que como descendentes de Abraão são denominados. Mas, irmãos e irmãs, esse terreno também, isso, o que se refere a Ur, na Caldeia, cerca
de 310 quilômetros distante de Bagdad, lá onde Abraão foi nascido, onde Abraão viveu, aonde ele do Senhor foi chamado. Irmãos, irmãs, para nós, o que é terreno só tem o segundo lugar. Para nós, o espiritual está em primeiro lugar. Vocês sabiam que o nome Abraão 250 vezes está escrito na Bíblia? Vocês sabiam que Abraão deveria ser o pai dos povos? Vocês sabiam que em Abraão todos os povos deveriam ser abençoados? Os dois nomes, Abraão e Davi, são denominados especialmente em ligação com o nosso Senhor e Redentor, que em Mateus 1, o filho de Abraão, também com o filho de Abraão e filho de Davi, ele é denominado. E o que nós vemos de Davi, nós lemos acima de 1000 vezes. Esses dois homens do Antigo Testamento tinham um significado muito especial. Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos entrar em todos os detalhes. Para nós se trata simplesmente que nós, como filhos de Deus, agora reconheçamos o que o Senhor determinou, nos prometeu para esse período, para nós, não o que deve acontecer sobre toda a terra. Isso acontece conosco ou sem nós. Nós desejamos que aquilo, o que deve acontecer conosco, nós devemos enfatizar isso de uma forma especial e em breve ressaltar, brevemente ressaltar. Leia, por favor, mais uma vez, talvez a uma e a outra passagem. Lucas 7, versículo 27 até 30. Este é aquele de quem está escrito: Eis, aí envio o meu mensageiro diante da tua face, que há de preparar o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E ao ouvir isso, todo o povo e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Amados irmãos, nós chegamos ao tema principal, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Assim como Ele prometeu, eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, o que se refere
a situação terrena, então nós podemos com Romanos 8 entrar em concordância e com toda a criação gemer, ó Senhor, venha em breve, faça um fim a essa aflição aqui na terra. Mas, falando espiritualmente, nós temos que atentar aquilo que o Senhor prometeu, o que antes do seu retorno acontecerá. Nós justamente lemos de João Batista, o grande homem de Deus, como preparador de caminho na primeira vinda de Cristo. E o que foi? Cumprimento da promessa que Deus havia dado. Veja, eis que eu envio meu mensageiro adiante de mim, que me preparará o caminho. Primeiro a promessa e então o cumprimento. Igualmente, uma voz clama alto no deserto. De repente, a voz estava aí. O preparador de caminho, o mensageiro, estava aí e se colocou no Jordão, foi ao Jordão e batizou todos que creram a sua mensagem, porque ele podia já dar testemunho de Jesus Salvador, no qual ele dizia: vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E todos que creram a sua mensagem se deixaram batizar por ele. E nosso Senhor e Redentor falou: cabe a nós cumprir toda a justiça, e a obediência simplesmente faz parte da fé. E ele se deixou batizar por João. O céu se abriu e o Espírito Santo pairou para baixo, mas dos escribas é dito que eles não se deixaram batizar e rejeitaram pessoalmente para si mesmos o conselho de Deus. Simplesmente tem que se deixar refletir sobre isso. Mais uma vez tem que ser enfatizado. Quando Deus cumpre profecia bíblica, quando Ele envia seu mensageiro prometido, que tinha que trazer mensagens divinas, quem então crê e faz em obediência o que deve ser feito, esse testemunha que ele aceita aquilo o que Deus determinou para aquele tempo. Mas dos escribas é brevemente dito, eles rejeitaram o conselho de Deus. Simplesmente jogaram fora. Fim. Permaneceram nas suas próprias doutrinas, permaneceram naquilo que eles já tinham anteriormente e não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus. 4.000 anos. Eles esperaram que o Messias viria e para eles
era o ponto principal, que Elias viria primeiro e então o Messias. E eles não reconheceram João, o Batista, que veio no espírito de Elias, e também não reconheceram nosso Senhor e Redentor, que veio como o Messias dele, não reconheceram. Somente quem reconhece o ministério daquele que Deus envia de antemão poderá reconhecer o ministério daquele e aquilo que Deus prometeu e ligou com isto e deixa acontecer. Somente aqueles então verão e vivenciarão. Para mim não resta nada além de que todas as vezes nessa tradução ao vivo passar adiante o que Deus determinou para esse período da congregação, o que Ele prometeu e o que Ele fez, e ainda adiante fará. Nós todos que estamos informados a respeito, agradecemos ao Senhor que nos concedeu a graça de reconhecer o dia e a hora. Amados irmãos e irmãs, se Deus faz o sobrenatural sobre a terra, então isso acontece em ligação com o cumprimento das promessas que Ele mesmo deu. Quando o anjo Gabriel veio a Zacarias, foi sobrenatural, porque aquilo, o que deveria acontecer, estava ligado com uma promessa. E irmãos e irmãs, vamos chegar ao nosso tempo. Nós todos sabemos que chamados divinos que estão ligados com o plano de salvação de Deus não somente são chamados para igrejas locais. Há os 5 ministérios que o Senhor colocou na congregação e eles fazem parte da congregação e da restauração faz parte de tudo o que estava na congregação do princípio primitiva há 2000 anos atrás. Deus, o Senhor, colocou uns como profetas, apóstolos, ensinadores, mestres e evangelistas para o ministério dentro da congregação. Mas o que acontece com o ministério de restauração, que tudo fosse trazido de volta ao estado correto e que seja enviado antes disso. E aí nós chegamos ao ministério do irmão Branham, ao qual, literalmente, no dia 11 de junho de 1933, em alta voz da nuvem sobrenatural, foi exclamado, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto aconteceu de forma sobrenatural quando esse homem de Deus estava em pé no rio Ohio e estava para batizar a 17ª pessoa
biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu, irmão Frank, estive presente no dia 10 de abril de 1966, após o sepultamento do profeta, quando o filho Billy Paul, na congregação no tabernáculo de Branham, fez a fala breve de despedida após o sepultamento no cemitério, e ele perguntou: quantos hoje estão presentes que em 1933 estiveram lá? Por favor, levantem a mão e levantem-se. Eu contei rapidamente, eram 11 ou 12 que se levantaram, que em 1933 viram e vivenciaram o que aconteceu lá. E vocês todos podem ler as revistas. O que vocês pensam quando revistas norte-americanas como a revista Science, Ciência, relatam sobre o sobrenatural? Coloca data, o lugar e tudo, os dados, quando e aonde aconteceu, e especialmente também com a luz sobrenatural sobre a cabeça do irmão Branham. Por que eu mostro essas fotografias que eu trouxe dos Estados Unidos da América? Porque durante 10 anos eu fui testemunha daquilo o que aconteceu nas reuniões de William Branham, como pessoas que haviam sido nascidas cegas puderam ver como de fato diante dos meus olhos, seja aqui na Europa ou lá nos Estados Unidos da América, eu sou testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez no ministério do irmão Branham pela graça, para dar a confirmação divina. Cada um pode dizer: o Senhor me chamou, o Senhor falou comigo. Se Deus, todavia, não confirmar, o que então? Mas, se a confirmação divina entra ano a ano, e acontece ano a ano, e esse homem de Deus, nos diferentes continentes, ele pôde trazer a palavra, seja na Índia, ou seja África, seja Europa, onde quer que foi. Deus, o Senhor, não fez nada em segredo, ocultamente. Todo mundo chegou a saber daquilo o que Deus fez no nosso tempo. Para mim, o Senhor, Ele deu a missão de que essa mensagem da palavra bíblica, somente aquilo, de fato, o que está escrito na Bíblia, que isso fosse passado adiante. E isto eu fiz em toda a terra nos anos desde 1962, especialmente já desde 1964, quando eu fiz minha primeira viagem missionária para a Índia. E então, especialmente após a partida para o lar do irmão Branham, 1965, então viajei a todo mundo para
que a última mensagem seja trazida ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, nós falamos daquilo, o que agora acontece sobre a terra e que a terra balança para lá e para cá, que cairá e não mais se levantará. Mas Deus, Ele fará um novo céu e uma nova terra, Ele criará. Mas nós temos que reconhecer que agora chegamos no fim do tempo da graça e quem ouviu o noticiário atentamente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, na Califórnia, o que é esperado lá, o que com essa fissura de Santo Andreas, onde os especialistas, eles medem e medem e cada vez se expande mais essa fissura na Terra, e essa fissura que precisamente tem um comprimento de 1.300 quilômetros, deve se romper e deve fundar no mar. Mas então, o que virá de um maremoto sobre toda a terra, ninguém pode imaginar. Mas os especialistas dizem, poderia acontecer cada dia, todo dia, a cada hora, qualquer hora. Mas, irmãos e irmãs, minha tarefa é de trazer ao coração da congregação do Deus vivo, que tem as vivências pessoais de salvação, que entre em oração, não somente de ouvir a mensagem e crer, mas de esperar que o Senhor repare todo o dano. Ele reparará todo o dano, independentemente o que na tua vida aconteceu, o que na vida da congregação, na vida dos crentes, o que aconteceu, o Senhor, Ele reparará todo o dano, uma plena restauração Ele concederá até o retorno ao primeiro amor, para que da congregação, da onde é tirada a noiva, seja envolta em amor e no amor de Deus, uns com os outros, e estejam ligados assim nesse amor. Temos uma ou duas passagens bíblicas que nós podemos ler. Nós lemos de Mateus 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Nós lemos ainda João 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Graças seja ao Senhor também por essas duas passagens bíblicas. Nosso Redentor, Ele, na obediência, Ele caminhou a sua vereda, e dele está escrito, Ele foi obediente até a morte na cruz. Isto tem que ser o teu e o meu caminho, obediente até a morte, que nós mesmos temos morrido para nós mesmos e temos sido
mortos com Cristo e a velha vida tenha morrido, para que a nova vida possa, pela graça, se tornar revelada. Nossos corpos permanecem ainda os velhos, com as suas fraquezas e enfermidades, mas o interior tem que primeiro ser renovado. E nosso Senhor, Ele expressou claramente: irmãos e irmãs, pensem, por favor, sobre isso. Nosso Senhor, Ele não somente falou de parábolas, Ele se tornou muito pessoal e Ele disse a você e a mim e a nós todos, como naquela época, também hoje, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis herdar o reino de Deus, ou ver o reino de Deus. Nascidos de água e espírito, ambas coisas pertencem juntos nos crentes. Primeiro, nós ouvimos a pregação do crucificado que carregou os nossos pecados e levou sobre si e perdoou, que derramou seu sangue para nos reconciliar com Deus. Mas então, se nos tornamos verdadeiramente crentes, então o batismo na água e o batismo no Espírito Santo tem que acontecer. Ambas coisas pertencem juntas, através de água e Espírito. A obediência traz ao ponto que o Espírito Santo, ele pode dar a confirmação. E como eu frequentemente disse, no batismo, nós confirmamos que nós aceitamos nosso Senhor e Redentor. No batismo do Espírito, Ele confirma que Ele nos recebeu e aceitou. Ainda brevemente, algo sobre Abraão, por favor. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, Abraão no Senhor, que lhe imputou isso como justiça. Adiante, Romanos 4, versículo 3. E o que diz a Escritura? Abraão creu a Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E Gênesis 18, versículo 18. E Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Graças seja ao Senhor. Se eu vos dissesse quantas passagens bíblicas agora ainda poderiam ser lidas para esse tema, irmãos e irmãs, vamos falar sinceramente e honestamente. Não é suficiente que política e religião se unam, que seja feita uma casa com referência a Abraão e as 3 religiões que se referem a ele. Não basta também de construir uma igreja em Ur, na Caldeia.
A quem isso adianta alguma coisa? Bilhões são gastos para chamar atenção a coisas que são políticas e movidas política e religiosamente. Nossa tarefa é de ressaltar o que Deus determinou no seu plano de salvação e como Ele fez o começo com Abraão. E nós somos filhos, nos tornamos filhos da fé. Nós cremos a Deus. E se falamos em alta voz, nós cremos. Não cremos em nenhuma religião sequer. Nós não cremos em nenhuma igreja sequer. Nós não cremos em nenhuma pessoa sequer, porque assim está escrito. Cada ser humano é um mentiroso. E vamos falar também isto bem claro. Em todos os lugares não é crido aquilo o que Deus disse no original na sua palavra, mas aquilo o que o pregador, o pastor, o evangelista fala sobre aquilo o que Deus disse. O que Deus disse se perdeu por aquilo que é dito a respeito do que Deus disse, o que é pregado e ensinado sobre isso. E todos foram enganados nas suas interpretações da palavra. De um lado, eles se referem à Bíblia e do outro lado, eles ensinam aquilo o que eles pensam ou têm a dizer sobre isso. Também hoje é assim ainda. Os luteranos creem o que Lutero firmou. Os metodistas creem o que Wesley firmou. Os batistas creem o que John Smith firmou. Em todas as denominações, todos creem, sim, século a século, aquilo o que foi firmado. Eles todos têm suas confissões de fé, mas todos oram o Pai Nosso, a tua vontade aconteça no céu como na terra como no céu. Todos oram, santificado seja o teu nome, mas o nome sequer lhes foi revelado. Eles utilizam Mateus 28, não como o Senhor ordenou, para batizar no nome. Qual é o nome no qual Deus se revelou a nós? O nome neotestamentário da aliança é Senhor Jesus Cristo. E o Todo-Poderoso Deus, que se revelou a nós como Pai no céu, no seu Filho unigênito aqui sobre a terra, na congregação, através do Espírito Santo, Ele é um e o mesmo Deus, Deus sobre nós, Deus entre nós, Deus em nós. E se então voltamos à palavra da introdução, 2 Pedro 1, nenhuma profecia da Escritura, nenhuma palavra de Deus permite uma interpretação privada, e nós temos que dizer repetidamente a quem não aceita, não reconhece o ministério do profeta prometido, enviado por Deus, ele permanecerá, prometido para o nosso tempo, permanecerá na velha massa azedada das tradições e
não conhecerá o conselho, rejeitará o conselho de salvação do nosso Deus para sua pessoa e para sua congregação, o rejeitará. Eu digo hoje, em toda clareza, em todas as igrejas, a fórmula no batismo é usada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula é como uma forma de feitiçaria. Ela é utilizada para encontros mediânicos, para adivinhações, para tudo é usada. De espiritismo e tudo mais. Vão aos países onde é feita a adivinhação, onde as pessoas ainda vêm aos fazendeiros, tudo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as maldições que foram feitas sobre os verdadeiros cristãos, tudo da Igreja Romana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sequer uma única maldição foi expressa no nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, da mesma forma, nós temos que dizer, sequer um único batismo foi feito na fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não existe com Deus e na congregação do Deus vivo. A congregação do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade. Todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham, ele teve que colocar os ensinamentos bíblicos sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, todas as doutrinas bíblicas. Ele teve que colocar novamente a luz da candeia. E eu digo publicamente a todos os povos e línguas e nações. Quem rejeita ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele rejeita o plano de salvação de nosso Deus e não tem parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Assim como foi nos dias de João Batista com os escribas, assim é hoje com todos os escribas e com todos os doutores que ouvem a esses e dão fé a eles. Por favor, pesquisem na Escritura e todos que foram batizados no Novo Testamento foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome que o nosso Senhor, em Mateus 28, versículo 19, o que ele pensou aqui, a missão lá, o cumprimento. Atos Apóstolos 2, versículo 38, arrependei-vos e deixais cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo. Pedro, o homem aos quais foram dadas as chaves do reino celestial do nosso Senhor, ele, no dia da fundação da igreja, da congregação neotestamentária, sob missão de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, ele teve que dizer e disse como aqueles que se tornaram crentes têm que ser batizados. Quem reconhece isso
E quem não reconhece, rejeita, joga para fora o conselho de salvação de Deus. Irmãos, irmãs, eu vos alerto, e eu digo isso no nome do Senhor. Ninguém terá uma desculpa. Essas transmissões vão a todo mundo, em todas as línguas. Todos têm a possibilidade de ouvir e de tomarem suas decisões. O retorno do Senhor está próximo. Ele finalizará a sua obra. Ele enviará primeiras e últimas chuvas, a restauração de todas as coisas. Ele considerará maravilhosamente, e por isso somos gratos, mas mais uma vez enfatizando, nenhum compromisso, mas pura e santa palavra. Nenhuma escritura permite uma interpretação particular. Aqui está a palavra de Deus, o Santo Testamento de Deus, com a congregação do Novo Testamento, que todos os irmãos e irmãs possam, com olhos abertos, reconhecer os acontecimentos atuais e então vivenciarem sua preparação na fé e na oração. Que o Senhor possa em todos nós colocar um anseio de estarmos lá quando Jesus retornar, para que em nenhum daqueles que agora estão ouvindo e creem se constate que tenha ficado para trás. Creiam a Deus como Abraão creu a Deus. Creiam a promessa como ele creu, e ele viu a promessa se cumprir, e também nós veremos as últimas promessas se cumprirem. Que todos os irmãos servidores mundialmente possam ser abençoados, especialmente repartam, distribuam alimento espiritual sob a direção do Espírito Santo. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre os verdadeiros redimidos pela graça, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para a oração. O irmão Bork ainda agradecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa palavra que nós ouvimos agora. Nós dedicamos todos os irmãos e irmãs a ti, que nesta transmissão ouviram a tua palavra, a última mensagem, que não somente ouçamos, mas também creamos e possamos agir de acordo. Abençoe o teu povo inteiro. Nós te agradecemos pela bênção nessa transmissão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es
Yo recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mir jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. O meu coração Bist du, te louva, wie groß bist grande reinador, quão grande és tu, quão grande és tu. mein Herz, dir Então meu coração se regozija e louva a ti, grande reinador, quão grande és tu, quão grande és tu. da jauchzt mein Então o meu coração Herz, großer Herrscher zu. glorifica a ti, grande reinador, quão grande és tu, Wie groß quão grande és tu. da E jauchzt então o mein meu coração Herz, dir großer Herrscher zu. te louva a ti, grande reinador, quão grande és tu.